de hoje é rotina matinal para desatar o seu dia, né? A ideia dessa aula surgiu por causa do desafio que a gente está. A gente está dentro do desafio Rotina com Propósito e preparando os desafios, a gente percebeu que os 3 primeiros eram hábitos matutinos, né? Então, como o propósito desse desafio, assim, o meu desejo por trás do desafio era ajudar a gente a pensar o nosso dia a dia de maneira intencional, mas também trazer organização, né? Como eu falei muito no Mais Maria, às vezes a gente trabalha demais, está tudo bagunçado, e a gente que pensa que o problema é externo. Ele não é apenas externo, ele é interno e externo, mas também existe uma dificuldade externa, muitas vezes, de como a gente organiza nossas tarefas. E como os 3 primeiros capítulos do livro, ele tinha muito a ver com hábitos matutinos, né? A maioria é de hábito matutino, eu pensei de trazer essa aula de rotina matinal, tá bom? Então, peraí. O que a gente vai ver nessa aula? Qual é a promessa da aula? Aprender o que é e para que ter, aqui está com erro de português, não tem acento, né? E para que serve uma rotina matinal, um passo a passo para criar e implementar a sua rotina e conseguir ter um dia mais focado e produtivo. Então, qual o objetivo da gente aprender sobre rotina matinal? O principal benefício que eu vejo da rotina matinal é um dia mais focado e produtivo, porque quando a gente começa o dia bem, a tendência é que as primeiras horas do dia se reproduzam, né? O clima das primeiras horas se reproduza. Então, o objetivo da aula é esse aqui, tá? Então, eu coloquei aqui primeiro rotina, essa carinha da mulher entediada. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente pensa em rotina, principalmente pessoas mais criativas, pessoas que gostam de coisas diferentes, têm dificuldade com rotina. Porque a gente pensa em rotina como algo chato, sabe? Entediante. Ai, todo dia a mesma coisa, todo dia tudo sempre igual, né? E é mais ou menos isso mesmo, tá? Rotina é repetição, mas ela não é algo chato e entediante. A ideia da rotina é a gente automatizar hábitos que são corriqueiros, que são cotidianos, que são necessários, e com isso liberar tempo para o que não é rotineiro. Então, quando a gente fala de uma rotina, nessa rotina, é aquele tipo de coisa que a gente faz todo dia, ou que a gente precisa fazer todo dia. E quando a gente tem essas coisas que a gente faz e precisa fazer todo dia automatizados, isso libera tempo para coisas mais importantes, para coisas não corriqueiras, tá? Então, a ideia é isso. E aí eu fui procurar no dicionário, né, o significado de rotina. Então, tem 2 significados: caminho utilizado normalmente, itinerário habitual, rotineira. E o sentido figurado: hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente, rotineira. Então, você percebe que a ideia de rotina traz mesmo essa ideia de repetição, né? De algo que se repete todos os dias. E é isso mesmo que a gente quer, tá? Mas eu queria que você pensasse a ideia de rotina aqui como um ritual, tá? Para ilustrar o sentido, porque o que a gente quer aqui com a rotina não é fazer a nossa vida sempre igual. A ideia é mais a ideia de um ritual. E por que eu não uso? Eu fiz quando eu descobri, né, essa coisa de rotina, acho que foi lá em 2016. Não mexe aí, hein? Mais ou menos. Olha o áudio aí, gente. Foi lá mais ou menos em 2016 que eu fiz um curso, né, que ficou bem famoso na época, que era do Goff, esqueci o primeiro nome dele, mas do Goff, e não existe mais agora. Mas foi ali que eu descobri sobre a importância da rotina matinal. E ele chamava a rotina matinal de ritual.
O ritual matinal, o ritual e tal. E eu escolhi não falar de ritual porque a gente já está falando num ambiente religioso. Então, quando a gente fala de ritual, a gente associa logo a algo e às vezes nem tão bom, né? Mas o que é ritual no âmbito religioso? Ritual é aquela sequência de ritos que uma determinada prática religiosa tem. Então, por exemplo, a Santa Ceia para a gente é um ritual, né? E você observa que é sempre igual. Sempre pega o pão, dá graça, come, pega o vinho, dá graça, come e ora, né? Às vezes a gente pode orar depois do pão e depois do vinho, mas é um ritual que segue essa sequência, tem um dia determinado para acontecer, é um ritual. E eu quero que a gente pense a nossa rotina matinal nesse sentido de ritual. Por quê? Imagina se todo domingo de Santa Ceia a gente tivesse que inventar a roda, sabe? Fosse algo completamente diferente. Se todo mês, né, a maioria das igrejas evangélicas celebra a Santa Ceia uma vez por mês, se todo mês a gente tivesse que pensar, beleza, como é que vai ser a ceia esse mês, né? Seria um gasto de energia desnecessário. Um ritual, ele é automático. E no sentido de ser automático, não significa, porque a gente tem um preconceito com rotina e com ritual também, algumas denominações religiosas, porque parece assim que se é ritual, se é rotineiro, se é sempre igual, não tem o Espírito Santo ali. E isso não é verdade, né? Não é verdade. A gente pode ser intencional e fazer com muito propósito algo todo dia igual. E é isso que a gente tem visto no livro, afinal de contas, né? Então, eu quero que você pense o ritual como esse sistema que automatiza atividades cotidianas, tá? Atividades que se repetem pela sua própria natureza, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ah, tá. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, o que é a rotina matinal? Uma sequência de atividades determinadas previamente para serem executadas logo no começo do dia, tá bom? Então, a rotina matinal é essa sequência de atividades. Eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. E ela é determinada previamente. Então, já é algo, eu determino a sequência e pratico ela. E ela é matinal, né? Então, é para ser executada nas primeiras horas. O start da rotina matinal é acordar. Você acordou, começa a sua rotina matinal, tá? Então, perceba que é matinal porque é no começo do dia, ou seja, no começo do seu dia. Eu acordei 6 horas da manhã, 6 horas da manhã começa a minha rotina matinal. Eu acordei 11 horas da manhã, 11 horas da manhã começa a minha rotina matinal. Porque o propósito da rotina é ser um hábito ao acordar, tá? O propósito dessa rotina matinal. O que você ganha com uma rotina matinal? Você prioriza práticas importantes para o seu dia, né? Então, aquela coisa de, não deu tempo. Nas primeiras horas do dia, você vai priorizar o que é importante, tá? Então, quando você tem essa rotina, o que é o espaço no seu dia para aquilo que é essencial já está garantido. Esse é um ganho. Outro ganho é não precisar pensar, você não precisa pensar. E isso é bom, né? Outro exemplo de rotina, né? Que ainda nem um exemplo de rotina, mas um exemplo de hábito. Porque a ideia é a rotina se transformar em hábito. Eu ainda botei aqui, construção de hábitos. Quando a rotina ela se automatiza dentro de nós, ela já se torna um hábito. Na verdade, assim, você já tem uma rotina matinal. A maioria das pessoas já tem, ainda que não seja consciente. Você provavelmente acorda, faz as mesmas coisas todo dia, né? Existe uma sequência de coisas que você acorda. Tem gente que acorda, escova logo o dente. Tem gente que acorda, vai logo orar. Você já tem um hábito matinal.
A ideia de você construir uma rotina matinal é você colocar nessa rotina, construir esses primeiros momentos do seu dia de maneira mais intencional, de maneira, que te leve para o lugar que você deseja. Lembra quando eu falei de hábitos intencionais? Então, é por aí. Então, a questão de não precisar pensar é que um exemplo bom é escovar o dente. O escovar os dentes, para a gente, já é um hábito aprendido, adquirido. Então, você não pensa. Imagina se cada vez que você tivesse que escovar o dente, você tivesse que pensar, agora é para cima, agora é para baixo, agora é lá atrás, né? A gente faz isso quando está ensinando o filho. Mas a gente já vai no automático, a gente não pensa. Às vezes, já aconteceu, o que eu fiz um dia desses, que eu estava pensando assim, mas eu já fiz... de passar creme no rosto, né? Porque eu acordo, eu tenho, não é necessariamente quando eu acordo, mas faz parte da minha rotina passar creme, né, hidratante no rosto. Hoje de manhã, foi hoje, eu passei hidratante 2 vezes, que eu estava tão automático, eu estava pensando em alguma coisa, não estava presente naquele momento, que eu estava passando hidratante. Peraí, acho que eu já passei. Aí eu fui sentir o cheiro da pele, já tinha passado, né? Então, essa é a ideia do hábito. É tão automático que faz. E isso a gente ganha tempo. E eu gosto muito, assim, de falar que a gente não está em busca de fazer mais coisas em menos tempo. Mas nós usarmos o nosso tempo de maneira mais sábia, o mais sábio possível, como a palavra mesmo diz, tem uma palavra específica no versículo que fala remir o tempo, né? É usar o tempo da maneira mais sábia possível. Então, não é questão de eu fazer mais rápido ou poder fazer mais coisas, mas é questão de eu otimizar o meu tempo. Se isso aqui é algo cotidiano que eu faço todo dia, então, se eu puder fazer isso de maneira mais otimizada, vai me sobrar tempo para coisas mais importantes, coisas que eu precise me dedicar mais e viver a vida, né? Então, escovar o dente, a gente não é algo que a gente quer gastar tempo pensando. Então, o que você ganha? Para concluir aqui essa parte. Você prioriza práticas importantes para o seu dia. Você não precisa pensar, eu já expliquei o que significa isso. Construção de hábitos, porque é assim que a gente constrói qualquer hábito que a gente queira, né? Pela repetição. Você começa o seu dia com foco, né? E o benefício das primeiras horas do dia, porque existem estudos, eu não cheguei a pesquisar aqui para preparar essa aula, mas existem estudos que mostram a importância das primeiras horas, né? Que as primeiras horas do dia têm um impacto sobre o nosso dia. E eu me lembro que quando a gente fez o desafio anterior na comunidade, o desafio das disciplinas espirituais, que tinha a disciplina da meditação. Na semana em que a gente praticou a meditação, eu recebi muito feedback de vocês falando como o dia foi mais focado, como aquilo impactou ao longo do dia, né? Então, por conta disso, tá? Que as primeiras horas do dia, elas geralmente têm impacto no restante do dia. Eu quero mostrar para vocês esse livro aqui. Deixa eu ver se foca. O Milagre da Manhã. Esse livro, ele é um best-seller, né? O Milagre da Manhã, o segredo para transformar sua vida antes das 8 horas. Então, esse livro, ele é sobre rotina matinal. Ele é um best-seller, tem muita gente falando muita coisa boa dele, mas, para mim, ele não foi. Assim, eu penso assim, acho que eu preciso ler de novo, porque eu não devo ter pego o especial desse livro. Alguém já conhece, já leu esse livro? A Simone está falando que tem, né? Esse livro é um best-seller muito bom e tudo mais. Ele é interessante, mas eu acho que, para mim, ele não teve impacto, porque eu li agora, ano passado, né? Ano passado. Eu acho que ele não teve tanto impacto para mim, porque, por causa do curso do GOF, isso já estava impregnado em mim, então não foi novidade. Mas quando a gente descobre a rotina matinal, que ele chama do Milagre da Manhã, o Milagre da Manhã é uma rotina matinal, né?
Aí não teve muito impacto, mas eu acho que é válido eu trazer ele aqui. Eu acho que Lia Iracê já leu, né? Eu acho que é válido trazer ele aqui porque o tema é sobre ele. E ele tem umas coisinhas importantes que eu falo daqui a pouco, quando eu for mostrar o exemplo de rotina. Então, o que deve ter na sua rotina? Quando eu estava preparando aqui esse slide, a minha vontade era botar não sei. Por quê? Porque eu não sei o que deve ter na sua rotina, né? A sua rotina, ela deve ser construída com aquilo que é importante para você. Mas eu vou dar aqui um exemplo da minha, que aí pode ser que você se inspire, porque a minha foi baseada, né? A primeira vez que eu fiz uma rotina matinal foi lá em 2016. De lá para cá, eu já fiz muitos cursos, li esse livro, né? Então, a rotina foi... Eu fiz cursos de gerenciamento do tempo também. Eu fui aperfeiçoando a rotina para o melhor para mim, né? Porque a cada momento a gente tem uma rotina diferente. Eu lembro que a primeira vez que eu botei essa rotina, lá atrás, em 2016, tinha coisas que agora não faz o menor sentido para mim. Eu não tinha nem filho naquela... Não, eu tinha o Isaías só, né? Mas, assim, naquele momento, eu fiz coisas que aquela rotina hoje não faz mais sentido. Então, você vai adaptando. Minha ideia aqui, quando compartilhar o meu exemplo, é te inspirar, servir como modelo e você adaptar para o que for para você. Mas o que é interessante ter? O que for importante para você. Então, se no meu exemplo tem algo que para você não faz sentido, você não vai colocar na sua. Porque não é uma receita de bolo que todo mundo tem que seguir, né? É algo que você tem que construir que faça sentido para a vida que você vive, para quem você é, para o que você quer construir, tá bom? Outra coisa que precisa ter... A criança está nervosa lá embaixo. Outra coisa que precisa ter é o que vai gerar benefício para o restante do seu dia. Então, quando você for construir a sua rotina, você deve levar essas coisas em consideração, tá bom? O que vai gerar benefício para o restante do seu dia. Também é importante você focar no essencial, principalmente quando a gente está começando, né? Às vezes a gente quer... Eu já construí rotinas matinais que levavam quase a minha manhã inteira. Não é esse o propósito, sabe? Uma rotina matinal, para fazer sentido e ter o nome de rotina, ela tem no máximo 1 hora de duração, porque é para ser aquele combo de começo do dia. Não é para ser uma programação da sua manhã inteira, tá bom? Esse livro aqui, se eu não me engano, ele fala de 1 a 2 horas do seu dia, tá? Não sei se é nesse livro ou no curso do Goff. E consistência na sequência, não no tempo. O que é importante da rotina? É importante a sequência de atividades. O que eu quero dizer com isso? Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo outro. Então, o meu exemplo, tá? O meu exemplo. Aí eu botei exemplo. Para quê? Eu confio no pai. O meu exemplo assim, vermelho, separado as sílabas, para dizer que não é isso aqui que você tem que seguir, tá bom? Não é isso que você tem que seguir. A ideia é você pega isso aqui. Eu gosto de exemplos, sabe? Para me inspirar quando eu estou aprendendo alguma coisa. Eu pego o exemplo e adapto para a minha realidade. É isso que eu espero que vocês façam. Então, o que tem aqui na minha rotina? Se levantar, né? Beber água, porque se hidratar é importante no primeiro momento, pelos meus estudos, né? A Patrícia tem muito mais propriedade para falar disso, mas pelos meus estudos, todo lugar que falo isso, que eu já vi falando sobre rotina matinal, começa-se com água. Algumas pessoas sugerem água com limão, água morna, tem umas água com suplementos, tem umas variações, mas o básico e lembra do foco no essencial? O básico é você se hidratar, porque pelo que eu aprendi, o corpo, quando a gente está dormindo, ele trabalha, né? E aí ele fica todo aquele período sem hidratação.
Então, é importante a gente se hidratar quando acorda. Ah, que bom. Estava falando sobre água. E depois, movimento. O que é movimento para mim? É atividade física. Mas eu aprendi, eu fiz uma mentoria de Ayurveda, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma alimentação baseada nos ciclos do dia, não apenas alimentação, mas autocuidado de uma maneira geral, baseado nas estações do ano, no ciclo do dia e tudo mais. E eu aprendi ali que atividade física não é necessariamente o que a gente entende como atividade física, porque o nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Então, movimento é atividade física, né? Então, é óbvio que a gente já sabe que uma caminhada mas para mim esse movimento às vezes é um alongamento, às vezes é o hipopressivo, não sei se vocês sabem o que é, mas é 5 minutinhos de uma atividade abdominal, de respiração, é movimento. E aí você vai incluir o movimento que é possível para você, tá? Aí depois eu tomo banho, tomo café da manhã, faço meditação e devocional, tá bom? Não estou sendo tão fiel nessa rotina. Por exemplo, a meditação é o que eu burlo muito, mas eu preciso me redimir, né? Porque é muito importante para mim. A meditação, ela gera muito foco para mim, né? Minha mente quer assim 1001 pensamentos ao mesmo tempo, a meditação me ajuda muito. Eu tenho falhado nela, mas a rotina é isso aqui, tá? Como eu disse, eu já tive rotina que tomava a manhã inteira. Eu incluía na rotina leitura, estudo, e aí tomava mais tempo do que uma rotina. A rotina, você coloca aquilo que é essencial, tá bom? Por exemplo, o movimento. Eu não tenho como ir para uma... Não é que eu não tenho, nem gosto de academia, assim, não é o ambiente que me agrada, né? Uma academia. Eu faço em casa, eu sou assinante do Queima Diária. Vocês conhecem Queima Diária? Que paga R$ 29,90 por mês, e tem um monte de atividade física ali, online. Então, eu faço atividades físicas dali, tá? Então, assim, você vai adaptar para a sua realidade. Ok, gente? Tá sendo útil aqui? Estão acompanhando? Beleza. Então, essa rotina, a rotina matinal, é essa sequência, tá? É essa sequência. Não a hora em que eu faço e não o tempo de cada item. A rotina é a sequência. Então, quanto mais a gente for consistente em fazer uma coisa depois da outra, mais eficiente vai ser o papel da rotina no nosso dia. Então, essa rotina, quando eu tô assim naquele dia, uau, esse dia foi uau, eu levanto com calma, eu bebo água com calma, eu faço hipopressivo e depois eu faço alongamento, que é o que eu adoro. Tomo um banho relaxante, tomo café da manhã sentada na mesa com meu marido, medito e faço devocional. Isso dura, quando eu faço isso tudo assim, num tempo... Porque eu sou interrompida por filho, né? Então, demora, em média, 1 hora e meia. Agora, se eu acordei mais tarde, mais atrasada ou qualquer coisa, a ideia é o quê? É fazer a sequência, mas em menos tempo. Então, se eu ia levantar e ficar respirando na cama e tal, não dá para fazer isso, né? Eu bebo a água mais rápido, não é correndo, porque no Mais Maria a gente está aprendendo a fazer as coisas no tempo que as coisas demandam. Então, eu não vou tomar água correndo, mas eu vou tomar água, eu não vou ali ficar me deliciando, olhando para o copo de água, né? O movimento, talvez eu não faça o hipopressivo e o alongamento, faço só o hipopressivo ou só o alongamento. O banho não vai ser aquele banho, vai ser um banho mais rápido, entende? E assim por diante. A ideia é você focar em ser consistente na sequência. Um dia essa sequência vai ser uau, outro dia essa sequência vai ser para cumprir o protocolo. Mas foque em ser consistente na sequência.
A Isabelle está falando aqui uma coisa que você falou na live de manhã, né, Isabelle? Uma coisa que precisa aprender a fazer o possível e não o que é perfeito. Se não consigo fazer algo como eu queria, tudo desanda. Então, precisa aprender mesmo. E a gente aprende fazendo, né? Então, fazendo imperfeito. Porque quando a gente consegue fazer imperfeito, a gente nunca se arrepende. Isso é algo que eu fico lembrando, tá? Porque eu também tenho a tendência a isso, principalmente em arrumar a casa, né? Uma coisa assim que para mim eu preciso parar e fazer perfeito parece ser arrumar a casa. Então, o que acontece? Se eu não faço, porque não vai ser perfeito, aquilo fica pesando. Agora, se eu faço imperfeito, eu nunca me arrependi de fazer imperfeito. Porque a ação é sempre melhor. O peso da inatividade é muito chato, é muito frustrante. O peso da frustração é difícil de levar. Então, lembra disso, assim, que você nunca vai se arrepender de fazer imperfeito. Você vai se arrepender de não ter feito. Tá bom? Remédios. Quanto mais você falar que é sedentária, né? A Remédio botou aqui, eu sou tão sedentária que tentei fazer alongamento e não consegui. Você está reforçando isso, percebe? Você está... parece que você está defendendo o fato de você ser sedentária. Mais uma vez, muda as palavras, sabe? É desafiador para você? Para mim também é. Né? Talvez em medidas diferentes e tal, não estou querendo me comparar, não. Mas cada um tem o seu nível de desafio. A gente vai fazer no nosso nível de desafio. O importante é fazer. Talvez, por exemplo, para mim hoje é difícil caminhar. Eu fiquei tão sedentária que quando eu caminho um trajeto mais longo, eu me canso. Eu que era atleta, né? Histórico de atleta. Eu que era assim, eu já fui atleta de basquete e depois eu fiz muita dança. Eu sempre tive um histórico assim de atividade física. E eu tô muito sedentária. Eu reconheço isso. Então, eu não vou tentar correr. Meu marido agora está correndo de manhã. Não tem a menor condição. A gente faz o que é possível, mas faz. Talvez a sua atividade possa ser descer e subir uma escada. Se você fizer isso uma semana, daqui a pouco o seu corpo vai se acostumar e você vai conseguir coisas a mais. Agora, se eu tento uma vez, aquilo é difícil, eu não faço mais, não vou progredir nunca, né? Então, vou seguir aqui. Depois eu leio os comentários de você. Então, as principais objeções que vocês falam. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer. Renato, isso aí é muito legal, acho que seria muito bom, mas eu não tenho tempo para fazer. Talvez você não tenha o tempo que você gostaria, mas você tem tempo, você acorda de manhã, você tem tempo. Agora, quanto tempo você vai fazer isso? Você gostaria, talvez, fazer uma rotina matinal de 1 hora, mas você talvez não consiga agora. Mas o que você consegue? Ah, eu só tenho 6 minutos. No Milagre da Manhã, ele fala para a gente adaptar o Milagre da Manhã, que ele chama, né? A rotina matinal, em 6 minutos. O que você pode fazer em 6 minutos? Né? 1 minuto de atividade física é melhor do que nenhuma. Né? Então, bota ali o despertador para... A minha rotina aqui, eu nunca fiz ela tão curta. Tem 7. Se eu fizer 1 minuto para cada uma, né? Vai ficar difícil aqui no banho. Um banho em 1 minuto acho que vai ser um pouquinho difícil. Mas vamos supor aqui que o banho dure 2 minutos, o café da manhã um pouquinho mais. Eu consigo fazer em 10 minutos. 10 minutos a gente não tem? Tem. A gente pode não conseguir acordar meia hora antes. A gente pode não conseguir acordar 1 hora antes. Mas 10 minutos antes a gente consegue. Né? Agora, eu não consigo. Será que você quer fazer? Porque aí é necessário refletir isso. Quando a gente bota tanto empecilho, que nada é possível, se você não consegue 7 minutos, 5 minutos, aí você se pergunta, será que eu quero realmente fazer isso? Porque aquilo que a gente quer, a gente faz.
Não faz, talvez, perfeito, não faz o ideal, mas faz o que é possível. É isso que eu quero incentivar você. Outra objeção, não tenho conhecimento. Ah, mas eu não sei fazer meditação. Ah, mas eu não consigo entender o que eu leio da palavra. Você vai fazer o que é possível. Eu não sei fazer meditação. No desafio passado da disciplina, todas vocês têm acesso, tem lá um áudio de meditação. Faz aquele. Faz aquele. Eu faço as mesmas meditações desde que eu comecei a fazer meditação. Eu não faço meditação porque eu ainda não sei sozinha, mas isso não é impedimento para você não fazer. Ou então, tira a meditação, né? Ah, eu não sei fazer X. Tira o X. E faça sem um X, mas faça, tá? Não tenho dinheiro. Ah, é porque eu não tenho como comprar o livro X que eu quero ler, então eu não posso fazer rotina matinal. Por incrível que pareça, eu escuto essas coisas. Querida, você não precisa de dinheiro. Ah, é porque eu não tenho como pagar a academia. Não faça academia. Eu não tenho como pagar nem o queima diário, Renato. Não faça queima diário. Dá uma volta no seu prédio, fica dando volta na sua sala, ao redor do seu tapete, sabe? Pula no mesmo lugar, isso é atividade física. No ruim de tudo, não faz atividade física, mas começa a fazer a rotina, tá? Começa ali na minha rotina, tem as coisas que eu ouço os especialistas falarem de serem essenciais. Por isso, elas estão ali. Algo não combina com você, não deixa de fazer uma rotina por causa daquele algo, tá? O feito é melhor do que perfeito. Pensa, eu nunca vou me arrepender de fazer o que é possível, tá? Você nunca vai se arrepender. Eu penso muito isso nas coisas que eu tenho preguiça, tá? Muito, 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 muito. As coisas que eu tenho preguiça de fazer, eu nunca me arrependo quando eu faço. Eu posso me arrepender ou esquecer que eu não fiz. Mas quando eu me proponho a fazer, eu nunca me arrependi de fazer algo que eu estava com preguiça de fazer. Então, usa isso para se inspirar, tá bom? Seguindo, o papo tá bom, né? Vocês ainda estão me ouvindo? O papo de vocês tá bom. Então, como começar a sua rotina matinal? Esse desenho aqui ficou horrível, né? Mas é uma mulher se iniciando para correr. Mas como começar a sua rotina matinal? Criando uma rotina noturna. Parece absurdo, mas o que mais me ajuda a fazer uma rotina matinal é quando eu faço a rotina noturna. Porque a principal dificuldade para a gente começar o dia fazendo a rotina matinal é quando a gente acorda naquela correria. Não sei você, né? É quando eu acordo, caramba! E tá tudo desorganizado, e você tem que correr, e aí você não consegue. Às vezes eu tento parar para fazer a rotina, eu até paro para fazer, mas com a cabeça em tudo que está atrasado, em tudo que vem do dia, sabe? Então acaba que eu faço, mas não faço presente ali. Isso fica mais gritante no devocional. Quando eu paro para fazer devocional, mas eu tô ali, mas já preocupada com o que vem durante o dia. Então, o que ajuda nisso? A rotina noturna. Outra coisa que atrapalha a rotina matinal, o horário que a gente acorda. Com a rotina noturna, você resolve isso também, tá? Então, crie uma rotina noturna. Eu vou aqui também compartilhar o meu exemplo de rotina noturna, né? A rotina noturna, para mim, ela começa com o despertar do relógio, porque aqui tem uma ferramenta muito útil. Se você tiver despertador mesmo, sem ser celular, melhor ainda. Eu não tenho, né? Então, eu tenho um despertador que é noturno. Então, quando ele toca, começou o horário de eu fazer a minha rotina noturna. E aí vem isso, né? Então, a sua não precisa ser tão grande assim, tá bom? A minha é o quê? É isso aqui, quando o despertador toca, eu começo a me preparar para dormir.
Então, primeiro eu olho na agenda do dia seguinte, vejo se precisa ajustar, o que é e tal, porque às vezes tem algo que a gente precisa fazer no dia anterior, deixar preparado, eu dou uma olhada. E isso aqui não é assim, vou me sentar para a agenda. Não, eu olho, lembro o que tem, só para me atualizar, tá bom? E aí eu desligo o celular. Desligo no sentido de tento não pegar muito ele. Aqui, esse ponto 2 é o que eu tenho mais dificuldade, principalmente porque eu trabalho com o celular, né? Mas aí, lavar a louça para deixar a louça limpa para o dia seguinte, a pia limpa. Declutter, o que é isso? É destralhe. Eu poderia ter colocado até destralhe. O que é destralhe? Isso aqui é muito bom. O meu é de 10 minutos. E o que é a ideia? É passar pela casa, marca o cronômetro, e você vai ajustando o que pode em 10 minutos. Pode ser aqui no lugar, isso aqui, isso aqui. Você fica surpreendida com o que é possível fazer em 10 minutos, tá bom? Mas o teu pode ser de quanto tempo for, 5 minutos. Não é legal ser mais do que 15 minutos, porque aí vira uma faxina, né? Uma arrumação de verdade. A ideia não é arrumação, é usar aquele tempo para dar um jeitinho. Retiro o lixo quando é dia anterior ao lixeiro. Preciso voltar a fazer isso com mais consistência, a minha rotina noturna. As roupas eu já nem faço tanto, eu só copiei e coloquei aqui, mas eu nem faço, mas era deixar a roupa preparada do dia seguinte, porque agora eu não saio mais de casa, né? Cuidados pessoais, banho, tal, essa coisa. Tempinho de oração, meu tempo de oração à noite é bem curtinho, e vou para a cama com o livro. Esse é o meu planejamento. Quando eu faço isso aqui à noite, amanhã do dia seguinte, as chances de eu falhar na manhã do dia seguinte caem drasticamente. Entende? Então, porque o seu dia ele começa na noite anterior. Então, você fazer isso aqui, com certeza, vai te ajudar na manhã seguinte, tá? E terminou. O que você leva da aula de hoje?